Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para mais uma aulinha de português, né? Para nós continuarmos aí o nosso estudo sobre verbos que nós iniciamos no final do capítulo 9, da unidade 9, e vamos continuar agora no capítulo 10, tá? Vocês precisam corrigir os testes referente à unidade 9, então eu vou enviar para vocês também o gabarito com a correção desses testes, né? Vocês têm, na verdade, aí também o gabarito, mas eu vou estar enviando. E se vocês tiverem algum problema, se vocês conferirem, né, as respostas de vocês, ficarem com alguma dúvida ou discordarem de alguma resposta, me mandem aqui um recadinho para que a gente possa, né, conversar, discutir e analisar aí a questão, porque talvez pode ser, né, que tenha acontecido aí algum equívoco, ok? Mas se não tiverem nenhum problema, façam a correção na apostila de vocês e sigam aí então na unidade 9, ou melhor, 10, tá? Bom, essa unidade 10, então, como eu disse, nós vamos continuar falando sobre verbos. Até agora, nós trabalhamos os verbos relacionados, nós trabalhamos a estrutura do verbo. Então, nós vimos novamente o que é um radical, uma raiz, um prefixo, sufixo, uma desinência, vogal temática e tudo mais. A unidade 10 da apostila de vocês, ela vai falar um pouquinho sobre as flexões verbais, tá? Então, o que seriam essas flexões? Vocês sabem que os verbos, quando vocês vão procurar, por exemplo, no dicionário, eles se apresentam na forma de infinitivo. Então, o que é um infinitivo? Infinitivos são aqueles verbos terminados por ar, ir, tudo bem? Esses verbos, quando eles são conjugados, né, eles sofrem algumas mudanças. Então, nós dizemos que os verbos, eles vão flexionar-se. Então, existem as flexões, tá? Então, a unidade 10, ela começa a falar dessas flexões. Então, dessas mudanças que podem ocorrer com os verbos, tá? A primeira flexão, né, o primeiro tipo de flexão aí que a apostila traz para vocês é a questão da flexão de número. Então, vocês sabem que o verbo ele pode se flexionar, né? Ou ele se apresenta no singular, ou ele se apresenta no plural. Então, por exemplo, o verbo cantar. Eu canto, eu, singular, canto. Nós, plural, cantamos. Então, canto, cantamos. Tu cantas, tu, né? Singular. Vós cantais, vós, plural. Ele canta, eles cantam. Então, nós temos as formas de singular e as formas de plural, tá? Então, primeira página aí da unidade 10 fala sobre a flexão de número. Depois, lá na página 118, nós vamos ter a flexão de pessoa. Então, eu acabei de comentar as pessoas, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, nós temos as pessoas, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, tá? Então, a flexão de pessoa, nós temos as pessoas do singular e nós temos também as pessoas do plural. Lá na página 118, vocês vão ter uma tabelinha que traz para vocês lá, né? O pronome pessoal, e aí nós temos a flexão, né? Então, por exemplo, eu é primeira pessoa do singular, tu é segunda pessoa do singular. Então, tem uma tabelinha trazendo para vocês as pessoas tudo certinho, ok? Na sequência, nós temos a flexão de modo. Então, os verbos, eles podem se flexionar em 3 modos. Nós temos o modo indicativo, que é aquele modo que vai expressar algo certo, ele expressa uma certeza. Eu gosto de pizza, tá? É algo certo. Nós temos o modo subjuntivo, que é aquele que vai expressar uma certa dúvida, uma incerteza. Se eu gostasse de pizza, eu comeria mais. Ó, se eu gostasse, não é uma certeza de que eu gosto. Existe uma possibilidade, né? Existe uma dúvida, talvez, de eu não gostar. Então, é o modo subjuntivo. E nós temos o modo imperativo. Imperativo nada mais é do que uma ordem, tá? Um pedido. Então, quando a sua mãe fala, por exemplo, para você, fique quieto,
Preste atenção, não coma isso, limpe os pés. Então, essas formas, faça, compre, use, limpe, são formas de imperativo. São formas que expressam uma ordem, um pedido, tá? Então, esses são os 3 modos verbais. Quando vocês ouvirem falar de modos verbais ou encontrarem alguns exercícios, vocês têm que lembrar do modo indicativo, do modo subjuntivo e do modo imperativo, tá? Página 118 na apostila tem lá a flexão de modo, todos os modos explicadinhos com um exemplo, ok? E aí nós temos também a flexão de tempo, tá? Então, flexão de tempo, todo mundo conhece, presente, passado e futuro, né? Então, nós temos o presente. O passado nós chamamos de pretérito. Então, nós temos o pretérito, que se divide em 3 tipos: pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. E o futuro, que também se divide em duas formas, que seria o futuro do presente e o futuro do pretérito. Tá? Então, quando eu falo dos tempos verbais, a flexão de tempo, eu tenho presente, eu tenho pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Isso no modo indicativo. O modo subjuntivo, nós vamos ter o presente, o pretérito e o futuro, tá? E o modo imperativo, nós temos o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, ok? Página 118, podem acompanhar lá que vocês vão ver isso também. E para finalizar as flexões, nós teremos lá na página 119 a flexão de voz, tá? Então, os verbos, eles se flexionam nas vozes. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, tá? O que é a voz ativa? A voz ativa é quando nós temos uma frase, uma oração com o sujeito praticando uma ação. Então, o verbo, ele representa uma ação praticada pelo sujeito. Por exemplo, eu comprei um carro, eu comprei, eu realizei uma ação. Então, esse verbo está na voz ativa. Voz passiva, que é quando o objeto ele recebe, ele sofre uma ação. O carro foi comprado por mim. Então, olha lá, o carro ele não realizou nenhuma ação, ele recebeu a ação de ser comprado, tá? Então, foi comprado. Nós temos aí a voz passiva. E nós temos também a voz reflexiva. O que é a voz reflexiva? É quando o sujeito ele faz e recebe a ação. Então, por exemplo, quando eu digo eu me olhei no espelho, então eu olhei, eu fiz a ação, realizei uma ação. E eu tive a minha imagem refletida, então eu também recebi a ação, tá? Então, nós dizemos que aí o verbo ele está na voz reflexiva, ok? Então, voz ativa, age, sujeito age. Voz passiva, ele vai receber, né? O objeto ali, ele recebe, ele sofre uma ação. E a reflexiva é quando o sujeito, ele faz e recebe também a ação, ok? Então, se vocês acompanharem na apostila, né? Começando aí do início do capítulo 10, vocês vão observar todas essas flexões verbais, tá? Então, flexão de número, singular e plural. Flexão de pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do singular e do plural. Flexão de modo, tá? Então, o modo indicativo, que é aquele que indica certeza, o modo subjuntivo, que é aquele que vai indicar uma dúvida, e o modo imperativo, que é aquele que vai indicar uma ordem. A flexão de tempo, né? Então, os tempos presente, as formas de pretérito e as formas de futuro, e as flexões de voz, tá? Então, a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva, ok? Então, essas são as flexões existentes em relação aos verbos, tá? Para
nós treinarmos um pouquinho, porque é bastante coisa, se vocês forem observar na apostila de vocês, vocês vão ter tudo isso que eu falei de uma forma resumida, com exemplos, tá? Mas na verdade o conteúdo de verbos nós trabalhamos, por exemplo, durante o primeiro ano, em 4, 5, 6 aulas, né? Aqui, por exemplo, com 2 aulas, 3 aulas no máximo, nós vamos trabalhar verbos. Então, é claro que no terceiro ano né, uma retomada aí mais rápida, tá? Mas para nós treinarmos, vocês fixarem um pouquinho, né? Acompanharem na apostila também um pouquinho, vocês vão lá na página 127, tá? Naquela parte que nós temos lá do roteiro de aula, vocês têm essa parte de flexão, tá? Então vai aparecer para vocês lá, flexões verbais. E aí do ladinho nós vamos ter lá tudo. O conceito, né? O que é uma flexão verbal? E aí vocês têm as flexões que eu expliquei: flexão de número, flexão de pessoa, de modo, de tempo e de voz. Vocês vão completar naquele roteiro de aula até a parte que fala sobre flexão de voz, tá? Vocês não vão conseguir completar todo o roteiro de aula, porque tem uma parte ali que vai falar de formas nominais e nós não vamos trabalhar isso nessa aula ainda.